Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao vídeo de hoje com o inciso 21, que diz que as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Esse inciso, ele garante que as associações, sindicatos e outras entidades representativas, elas podem defender os direitos de seus membros na justiça ou fora dela, desde que eles tenham autorização expressa de seus filiados. As associações, elas podem atuar judicialmente em nome dos seus membros. Os filiados, eles precisam permitir essa representação. A associação, ela pode atuar tanto em processos judiciais quanto em negociações e acordos. Pensa aqui, um sindicato de professores, ele pode entrar com um processo na justiça para garantir benefícios atrasados para os seus afiliados, desde que eles tenham autorização para essa representação. Já uma associação de moradores, ela pode negociar com a prefeitura melhorias no bairro em nome dos seus associados, desde que tenham permissão para isso. Por outro lado, se uma associação ela tenta agir sem autorização expressa de seus membros, a justiça ela pode impedir essa representação. No inciso 22, ele diz que é garantido o direito de propriedade. Esse inciso, ele garante que qualquer pessoa tem o direito de possuir bens móveis, carros, celulares, dinheiros e imóveis como casa, terreno, apartamento, de forma legal e protegida pelo Estado. O Estado, ele deve proteger a propriedade. Ninguém pode ter seus bens tomados injustamente. A propriedade, ela pode ser de uma pessoa física ou jurídica. Tanto indivíduos quanto empresas possuem esse direito. O direito de propriedade ele não é absoluto, ele pode ser limitado em alguns casos específicos, como a desapropriação por interesse público ou com indenização. Então, se você compra um apartamento e você tem os documentos regularizados, ninguém pode simplesmente tirar isso de você. Caso alguém tente invadir ou tomar posse ilegalmente, você pode acionar a justiça para garantir o seu direito. Por outro lado, se o governo ele precisa de um terreno para construir uma estrada, ele pode usar essa propriedade, porém, ela deve pagar uma indenização ao proprietário. O inciso 23, ele diz que a propriedade atenderá à sua função social. O direito de propriedade ele não é absoluto, ou seja, a propriedade privada ela deve cumprir uma função social, beneficiando não apenas o proprietário, mas também a sociedade. A propriedade ela não pode ser usada de forma abusiva. O dono ele não pode deixar o imóvel abandonado por anos. Se houver necessidade social, a função social ela vai variar de acordo com o tipo de propriedade. Então, os imóveis urbanos eles devem cumprir a sua função habitacional ou comercial, sem serem abandonados ou usados apenas para especulação imobiliária. As terras rurais elas devem ser produtivas e elas não podem ser deixadas ociosas de acordo com as normas da reforma agrária. Se a propriedade ela não cumprir a sua função social, ela pode ser desapropriada pelo Estado para que ela possa ser usada de uma forma mais adequada com uma indenização justa ao proprietário. Exemplo, um terreno urbano, ele está abandonado por anos, sem construção, servindo apenas para acumular lixo. A prefeitura ela pode exigir que o proprietário ele dê uma destinação útil a esse espaço, ou, em último caso, pode desapropriá-lo para a construção de moradias populares. Uma fazenda produtiva, ela poderia ser usada para plantio de alimentos,
ela pode ser desapropriada pelo governo para fins da reforma agrária, distribuindo a terra para pequenos agricultores que vão cultivá-la. Inciso 24 diz que a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social. Então, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados alguns casos previstos na Constituição. Então, deve haver uma necessidade pública, que é quando o governo ele precisa do bem imediatamente, como no caso de um terreno para construir um hospital em uma área carente. A utilidade pública é quando a desapropriação ela é útil para a sociedade, como a construção de estradas, escolas, parques. E quando a gente fala do interesse social, é para garantir uma melhor distribuição de terras e moradias, como ocorre na reforma agrária. Então, os direitos dos proprietários é a indenização, que ela deve ser justa. O valor pago ele deve corresponder ao valor do bem. Deve ser prévia. O pagamento ele tem que ocorrer antes da desapropriação, com exceção de alguns casos previstos na Constituição, como o caso de terras improdutivas para a reforma agrária, onde a indenização ela pode ser paga em dívidas públicas. Geralmente, esses pagamentos de indenização eles são feitos em dinheiro, salvo alguns casos específicos previstos na Constituição. Então, pensa que o governo precisa ampliar uma rodovia e precisa de um terreno particular para a obra. O proprietário ele deve ser indenizado antes da desapropriação, garantindo que ele não tenha prejuízo. Por outro lado, se uma grande fazenda está improdutiva e ela não cumpre o seu papel social, ela pode ser desapropriada para a reforma agrária e a indenização pode ser feita por meio de títulos de dívidas da reforma agrária. E o inciso 25 diz que, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar da propriedade particular, assegurando ao proprietário indenização se houver dano. Ou seja, se houver dano nesses casos de utilização, precisa ser indenizado esses proprietários. Então, ele permite que o Estado ele utilize temporariamente os bens particulares em situações de perigo público, como desastres naturais, epidemias, emergências, garantindo a indenização se houver dano. Só ocorre em casos de perigo público, como enchentes, incêndios, pandemias ou situações que exigem uma ação imediata. A propriedade ela pode ser usada sem a autorização prévia do dono, mas ela não pode ser tomada permanentemente. Se houver dano, o Estado ele deve indenizar depois. O dono, então, ele não pode ser prejudicado financeiramente. Um exemplo seria o uso de veículos particulares. Em uma enchente de grandes proporções, um incêndio de grandes proporções, a autoridade pública ela pode utilizar de caminhões-pipas particulares para amenizar a situação. Outro exemplo seria o uso de imóveis. Durante a pandemia, um hospital privado ele pode ser temporariamente requisitado pelo governo para atender os pacientes, garantindo depois a devida indenização caso haja algum prejuízo. Então, nesse inciso, ele permite que o Estado ele haja rapidamente em emergências, mas ele garante que o proprietário ele receba indenizações caso haja danos nesse bem, a fim de que ele não saia no prejuízo. Por hoje é isso. Lemos até o inciso 25, daremos continuidade nas próximas aulas. E beijo, tá logo aí.